Segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desde já eu quero renovar aquele apelo que a gente sempre faz, não é? Que cada um possa cumprir, né? Cumprir todo o ciclo semanal. Como assim todo o ciclo semanal? O ciclo semanal começa com o envio dos vídeos explicativos, a atividade vai junto, vocês têm um período para responder a atividade, devolver a atividade, mas não para por aí, né? Tem pessoas que param na entrega da atividade e não acompanham a correção da atividade. É muito importante, principalmente em disciplinas que tem muito cálculo, como matemática, a gente cumprir todo esse ciclo. E na correção da atividade é muitas vezes o momento que a gente mais aprende, né? Aquela questão que eu não consegui fazer, aquela questão que eu deixei incompleta, aquela que eu fiz, mas não tenho muita convicção se eu fiz certo ou errado. Então, é o apelo que a gente faz para cumprir todo o ciclo. Recebe os vídeos explicativos, assiste, baseado nele, responda a atividade e entrega a atividade, mas também dá uma olhadinha na correção para tirar dúvida, para procurar compreender melhor. Se mesmo assistindo a correção da atividade, se essas dúvidas persistirem, não hesitem, entre em contato comigo que eu vou tentar explicar de uma maneira melhor para que vocês possam compreender o conteúdo. Tá bom então? Vamos lá, a gente vai começar a nossa correção, né, falando sobre mais 3 itens nessa parte, praticamente quase que a finalização dos conteúdos do nosso primeiro bimestre, né? Onde a gente está falando sobre sistemas lineares, métodos de resolução 2x2 e escalonamento, né? Vimos uma parte de matrizes e determinantes anteriormente e agora a gente vai relembrar algumas coisas de sistema linear, coisas que a gente já estudou em outros anos, mas tem uma parte de escalonamento que certamente a gente ainda não viu, tá ok? Então vamos lá. Olha só, pessoal, apesar de ser conteúdo de cálculo, mas é sempre bom a gente dar uma olhadinha no que é que significa, né, esse conteúdo, alguns termos que são importantes a gente relembrar. A primeira pergunta diz assim: o que se entende por equação linear? Olha uma definição que a gente traz aqui. É uma equação de uma ou mais variáveis, na qual cada variável tem expoente igual a 1, não podendo haver multiplicação entre as variáveis e nem divisão. Tá bom? A gente tem alguns exemplos aqui. Veja só. 3x igual a 5. Então, a gente tem uma variável x e o expoente dela é 1, né, que é subtendido. Ok. Na letra B, a gente tem 2x mais y igual a 0. Também variáveis, cada um com expoente 1. Na letra C também, x, y e z. Separadamente, cada um com expoente 1. São todos exemplos de equações lineares aí, não é? Mas veja só esses outros aqui, ó. Letra D. X ao quadrado já não é, porque o expoente da incógnita é 2 e não pode ser. Para poder ser considerado uma equação linear, o expoente da incógnita tem que ser 1, ok? Olha na letra E, 3xy mais z. Por que aqui não é? Porque x e y estão juntos. Se eles estão juntos, para poder saber, nesse monômio aqui, nesse termo aqui, qual é o grau dele, dá 1 mais 1 dá 2, o grau dá 2. Então, nesse caso, a letra E também não é considerada uma equação linear, por conta que ela tem duas letras que estão multiplicadas uma pela outra e não pode, tá bom? As letras têm que ter expoente 1 e têm que estar separadas uma da outra, não podem estar juntas, ok? Segunda questão. Diferencie coeficiente e termo independente da equação linear. O que é coeficiente e o que é termo independente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, pessoal, eu vou pegar aqui para vocês o exemplo dessa letra A, né? Com equação linear. Então, o que é que acontece aqui? Coeficiente é sempre essa parte que a gente tem, né? Essa parte que a gente tem valor numérico junto da letra. Por exemplo, 3x. Então, o 3 que está junto ao x é a parte do número, é coeficiente. A letra é chamada de parte literal, tá bom? E o termo independente é esse termo que está depois da igualdade, que é o número que vem sozinho, tá bom? Então, coeficiente é o número que vem junto da letra. A letra é a parte literal e o número que está depois da igualdade sozinho, ele é independente, que ele não tem letra junto dele, tá bom? 3. Defina equação linear homogênea. O que seria uma equação linear homogênea, como a gente fala aí, né? A equação linear homogênea é aquela que vai ter como termo independente o quê? Aquele que vai ter como termo independente zero. Então, nessa letra B aqui, a gente tem um exemplo
de uma equação linear homogênea, né? Aquela que tem termo independente zero, ok? Agora vamos para a parte de cálculos, né? Que muitas vezes é o que mais nos interessa, às vezes é o que nos amedronta, mas realmente é a essência do conteúdo, a parte de cálculo também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na quarta questão ele diz assim: verifique se o par ordenado 2 e 3 é solução desse sistemazinho aqui. Por que é que a gente fala de sistema? Sistema porque aparece mais de uma incógnita. Como é mais de uma incógnita, a gente chama de sistema. Quando ele fala par ordenado, o primeiro valor que aparecer vai ser sempre substituído em x, tá bom? E o segundo valor vai ser sempre substituído em y. Ele quer saber da gente, se a gente pegar essa equação aqui, se a gente substituir o x por 2 e o y por 3, será que ela vai dar certo? Será que o resultado dela realmente vai dar 4? Vamos ver aqui se vai dar. Então, vou substituir o x por 2 e o y por 3, tá ok? Então, vai ficar assim. 5x vai ficar 5 vezes 2, no lugar de x é 2, né? Menos 2 vezes y, 2 vezes 3. Será que isso vai dar 4? Vamos dar uma olhadinha. 5 vezes 2 é 10. E 2 vezes 3 é 6. 10 menos 6 é 4. Realmente deu 4. Então, você diz que sim, esse par ordenado é solução desse sistema. Tá ok? Como deu certinho, você diz que sim. Se tivesse dado diferente, você diria que não. Ok? Quinta questão. Verifique se a tripla ordenada, porque aqui par ordenado são duas letras, né? A tripla ordenada é porque são três incógnitas. Aqui está aparecendo x, y e z, tá bom? Ele quer saber se eu substituir por 3, menos 2 e 1, se vai dar certo esse sistema aqui também. Como é uma tripla ordenada, na ordem o primeiro valor é para x, o segundo valor é para y e o terceiro valor é para z, ok? Então a gente vai substituir aqui o x por 3, o y por 2 negativo, o y por 1 positivo e vai ver se esse resultado realmente vai dar 11. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui? Então vai ficar o quê? No lugar de 2x vai ficar 2 vezes 3, menos, aí no lugar de y, menos 2. Para não ficar 2 menos seguido, a gente colocou um parênteses, tá bom? Mais 3 vezes z, que é 3 vezes 1. Será que tudo isso vai dar 11? Vamos conferir aqui, vamos calcular, né? Então vai ficar 2 vezes 3, 6. Menos e menos, mais. Baixo 2. 3 vezes 1, 3. 6 mais 2 mais 3 é igual a 11? É, né? Se deu igual a 11, então a gente diz que realmente essa tripla ordenada é solução desse sistema, ok? Como deu igual, você disse que sim. Se tivesse dado diferente, você diria que não, tá bom? Vamos agora para a nossa sexta questão. Na sexta questão, a gente tem que resolver alguns sistemas lineares pelo método que preferir. Nos vídeos explicativos para vocês, foram 3 métodos. O método da substituição, o método da adição e o método da comparação, tá bom? Só que, pessoal, lembrar que os dois primeiros são os mais utilizados. Esse método da comparação praticamente está extinto, né? Dificilmente a gente vê alguém utilizando esse método da comparação. Então a gente vai praticar aqui o método da substituição e o da adição, explicando cada um, tá bom? Então nós vamos fazer alternadamente um pelo método da substituição e outro adição, tá bom? Faz um com substituição e outro com adição. Vamos olhar o nosso primeiro sistema. O nosso primeiro sistema diz assim, né? É método de resolução 2 por 2. A gente já está na segunda parte aqui, tá bom? X mais 2y igual a 8. E 2x mais y igual a 7. A gente tem que descobrir quanto é que vale x, quanto é que vale y. Vamos utilizar aqui o método da substituição. O que é que consiste o método da substituição? Você vai pegar uma das parcelas em que tem uma letra solta e vai deixar ela isolada. Só ela daquele lado, tá bom? Por exemplo, se a gente olhar aqui a primeira parcela, ela tem um x solto. E na segunda tem um y solto. Eu poderia pegar a primeira ou a segunda, tá bom? Eu vou pegar a primeira que o x já está no comecinho. O x está solto. Então eu vou pegar e vou fazer isso aqui, né? Vou utilizar o método da substituição. O primeiro passo é isso. Então eu vou deixar o x sozinho desse lado, tá bom? E vou passar esse 2y lá para a direita. Então o x já está do lado esquerdo, permanece. O 8 já está do lado direito, permanece. E esse 2y que vai passar para o outro lado, ele vai mudar o sinal. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. Então vai passar menos 2y, ok? Então o primeiro passo é esse. Como eu já fiz esse primeiro passo, na primeira parcela, né, substituir a primeira parcela, né, organizei a primeira parcela. Então eu vou pegar a segunda parcela e onde tiver o x, eu não vou colocar mais o valor de x. Eu vou colocar esse valor que o x representa, que é o 8 menos 2y, entendeu? Se eu organizei a primeira, eu substituo na segunda. No lugar desse x aqui,
eu vou colocar o valor dele, que é 8 menos 2y. Então vai ficar assim, ó, vou substituir na segunda. No lugar desse x vai ficar 8 menos 2y. Então, eu vou colocar entre parênteses, né? Porque são dois termos, ok? Então, eu tenho 2x, 2 vezes. Aí, no lugar de x, eu coloco o valor do x, que é 8 menos 2y. Então, vai ficar 8 menos 2y, fecho o parênteses e continuo o restante da equação. Mais y igual a 7. Vocês percebem que aqui eu não estou mais com duas letras, eu só estou com uma letra, né? Então, só estou com y. Eu vou descobrir o y e quando descobrir o y vai ficar bem fácil para descobrir o x depois, ok? Então, vamos lá. Para eliminar esse parênteses, eu vou ter que multiplicar o 2 pelo 8 e o 2 pelo 2, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 8, 16, menos 2 vezes 2y, 4y. E aqui eu continuo, mais y igual a 7. Perceba que eu só fiquei com y. Agora é só terminar a equação normalmente. O que for y fica do lado esquerdo, né, que é letra, e o que for número solto vai lá para a direita, tá bom? Então, o menos 4y e o mais y já estão do lado certo. Então, já posso calcular, né? Menos 4y com mais y vai ficar assim, ó, menos 4y mais y igual. O 7 já está do lado certo, só que o 16 está do lado errado. Ele está positivo, ele vai passar lá para o outro lado negativo, ok? Está tudo organizadinho, vamos ver quanto é que dá. Menos 4y com mais y vai dar menos 3y. E 7 menos 16 vai dar menos 9. Aqui, para terminar, faz a relação menos e menos dá mais, né? O número solto divide pelo número que está junto com a letra. Então, vai ficar 9 dividido por 3, vai dar 3. O y vale 3. Já descobri o primeiro valor da primeira letra. Se o y vale 3, como é que eu sei o valor do x? É só escolher uma das parcelas e substituir o y por 3, tá bom? Eu vou escolher aqui a primeira parcela, x mais 2y igual a 8. Eu já descobri que esse y vale 3, então no lugar desse y eu vou colocar 3. Aí vai ficar assim, ó, x mais 2 vezes 3 igual a 8, né? Aí vai ficar x mais 2 vezes 3, né? 6, igual a 8. Então, qual é o número que somado com 6 vai dar 8? 2. Então, o y vale 3 e o x vale 2. Se quiser substituir nas duas parcelas para confirmar, pode substituir realmente que vai funcionar, tá ok? Vamos olhar aqui a nossa letra B. A letra B a gente já vai fazer pelo método da adição, tá bom? Um de cada. O que é que consiste o método da adição? O método da adição consiste em você analisar, escolher a parcela que tem os menores valores, tá bom? E quando você escolher a parcela dos menores valores, você vai olhar a letra que fica melhor você comparar com a outra parcela. Como por exemplo, eu vou escolher essa parcela de baixo, que tem os valores são menores, certo? E vou escolher ou x ou y para comparar com a parte de cima. Eu posso comparar o x com 3 em cima e posso comparar o y com 5. No caso, eu vou escolher o x, né, porque o 3 é menor que o 5, fica melhor para eu comparar o x. Depois que eu comparar, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar um número que multiplique o oposto. Por exemplo, como eu vou alterar a parcela de baixo, a parcela de cima, qual é o oposto de 3 positivo? 3 negativo. Então, eu vou multiplicar essa parcela que eu vou alterar todinha por menos 3, tá bom? Por que menos 3? Porque eu escolhi o x e o x, o oposto de 3 positivo, é 3 negativo, tá ok? Então, eu vou alterar toda essa parcela de baixo. A de cima eu vou repetir, né? A de cima eu repeti, ó, 3x mais 5y igual a 7. Agora, a de baixo todinha vai ser multiplicada por 3 negativo, tá bom? Então, menos 3 vezes x, tá? Menos 3 vezes menos y e menos 3 vezes 5. Multiplicando tudo fica assim, ó. Menos 3 vezes x, menos 3x, menos e menos dá mais, 3 vezes y dá 3y, mais por menos dá menos, 3 vezes 5 dá 15. Pessoal, depois que eu faço isso, dá uma olhada aqui que foi que aconteceu. Eu consegui opostos, ó, 3x positivo e 3x negativo. O que é que eu faço com eles? Eu corto. Se eu corto, eles desaparecem. Eu vou ficar só com y, tá bom? Eu só vou analisar agora o y para frente. Então, analisando o y, eu fiquei com o quê? 5y com mais 3y dá 8y, igual. 7 com menos 15 dá 8 negativo. Então, para terminar isso aqui, faz a relação, né? Mais por menos dá menos, e divide 8 por 8. Y dá 1 negativo. Como eu já descobri o valor de y, que é 1 negativo, agora para descobrir o valor de x, não precisa fazer tudo isso novamente. É só escolher uma das parcelas para substituir o y por menos 1, e assim a gente descobre o x. É melhor a de baixo, né? A de cima está bem maior, tá vendo? Então eu vou substituir nessa de baixo o y por menos 1, tá bom? Então escolhendo a de baixo, que é x menos y igual a 5,
No lugar desse y eu vou colocar menos 1, tá ok? Então vai ficar assim, ó, x menos, o y é menos 1, coloquei entre parênteses para não ficar 2 menos seguido, igual a 5. Então eu vou fazer essa relação de sinal, vai ficar x menos e menos dá mais, 1 igual a 5. Qual é o valor que somado com 1 dá 5? Pela lógica, 4, né? Então o y vale um negativo e o x vale 4. São os valores de x e y nesse sistema aqui. A gente fez pelo método da adição, ok? Agora a letra C, alternando, a gente vai fazer pelo método da substituição. Em que consiste? Escolher a parcela que tem uma letra solta, deixar ela sozinha e passar a letra para o outro lado. Olha só essa parcela de baixo, ó. X mais y igual a 17. Então eu posso isolar, né, o x e passar o y para o outro lado. Então veja, foi isso que eu fiz. O x é igual, 17 continua, e o y que é positivo passa negativo para lá. Como eu isolei a parcela de baixo, eu vou pegar esse valor de x e vou pegar na parcela de cima e no lugar de x vou substituir o x por o valor dele, que é 17 menos y, ok? Organizei a de baixo, substituo a de cima, tá bom? Então a parcela de cima é 2x menos y igual a 13. No lugar desse x aqui, eu vou colocar o valor do x aqui, entre parênteses, que é 17 menos y. Vai ficar assim, ó, 2 que multiplica o valor de x, 17 menos y, aí continua o restante, menos y igual a 13. Perceba que eu fiquei só com y agora, né? Vou ter que eliminar esse parênteses, multiplicando o 2 pelo 17 e o 2 pelo y, que vai ficar 2 vezes 17, 34, menos 2 vezes y, 2y. Repete o restante, menos y igual a 13, ok? Fiquei só com y, agora é só organizar, né? Menos 2y e menos y continua, que já estão do lado certo. O 3 continua, que é número solto, já está do lado certo. E o 34, que é número solto, passa para o outro lado invertendo o sinal. Se ele é positivo, passa negativo, fica 34 negativo, ok? E aqui vai ficar assim. Menos 2y com menos y dá menos 3y. Igual 13 menos 34 vai dar 21 negativo. Agora, para terminar, menos e menos dá mais. É só dividir o número solto, que é 21, pelo número que está com a letra, que é 3. Y vai dar 7. Se você já descobriu que o y aqui é 7, fica bem fácil para descobrir o x, né? É só pegar essa de baixo aqui, que está menor, e x mais y igual a 17. Se eu já estou vendo que o y é 7, então qual é a lógica? O x vai ser 10, né? 10 com 7, 17. Então descobri, pelo método da substituição, nessa letra C, que o y é 7 e o x é 10. E a última letra dessa questão, como a gente está alternando, vamos fazer agora essa pelo método da adição. Em que consiste? Escolher a parcela menor, que é a de cima, e escolher uma das letras, x ou y, de modo que quando você comparar com a outra parcela, tem os menores valores, de preferência. Se quiser escolher o maior, também tem problema não. Mas aqui, o x 3 e o y 4, é melhor o x, né? Que é 3. Então, o que vai acontecer? A parcela de cima, eu multiplico pelo oposto. Como embaixo o x está 3 positivo, eu vou multiplicar de cima todinha por 3 negativo, tá bom? Então, toda a parcela de cima vai ser multiplicada por 3 negativo. Então, eu multipliquei menos 3 vezes x, que deu menos 3x. Menos 3 vezes menos y, menos e menos dá mais. 3 vezes y, 3y. Igual, menos 3 vezes 5 dá menos 15. Como eu alterei a parcela de cima, a parcela de baixo fica intacta. Eu não mexo nada com ela, tá bom? Vou pedir desculpas a vocês, porque ficou aqui um menos 3x. Na verdade é mais, certo? Isso foi na hora da digitação. Desculpe aí. Na verdade, esse de baixo é 3x positivo. Então, o que é que acontece? 3x positivo e 3x negativo, eles vão ser cortados. Se eles vão ser cortados, fica só o restante, que é y, né? Então, eu tenho menos 4y com 3y, vai ficar menos 1y, né? Ou menos y. Menos 15 com 12 dá menos 3. E agora já ficou prontinho. Y menos e menos dá mais. Y vai ser 3. Como eu sei que y é 3, para descobrir o x fica bem fácil. Eu posso pegar essa primeira parcela e substituir o y por 3, que vai ficar assim. X menos y igual a 5. Como o y é 3, vai ficar x menos 3 igual a 5. Qual é o número que tirando 3 ainda sobra 5? Bem fácil, né? X, 5 mais 3, que vai dar 8. Então, nessa letra D, o y é 3, o x é 8. Fizemos pelo método da adição, tá bom? Então, nós temos aqui a penúltima questão, que é problemas, né? Responda os problemas a seguir utilizando os sistemas. É a mesma coisa da questão anterior, só que o sistema não vai estar pronto. A gente vai ler, vai montar e depois vai resolver, ok? Diz assim, ó, letra A. Um aluno ganha 5 pontos por exercício que acerta e perde 3 por exercício que erra. Ao fim de 50 exercícios, ele tinha 130 pontos.
Sabendo que o aluno respondeu todos os exercícios, quantos ele acertou? A gente vai ter que atribuir incógnitas, né? O que ele acertou vai ser uma letra, o que ele errou vai ser outra letra. Então a gente vai dizer o seguinte, C para certa e E para errada, tá bom? Esse é o nosso combinado. Então o sistema tem que ter duas parcelas. A primeira parcela, a quantidade de questões, não foram 50 exercícios? Então para cada C, ele vai ganhar 5 positivo. E para cada E, ele vai perder 3. Então vai ser menos 3, que está dizendo ali que ele perde 3 para cada que ele erra, né? Então foram quantos exercícios? 50. Então, juntando as certas com mais as erradas, dá um total de 50 questões. As certas mais as erradas, 50 questões. Tá bom? Na parte de baixo, cada certo não ganha 5. Então, 5C menos 3E dá igual a 130 pontos que ele ficou. Por quê? Cada questão certa ele ganha 5 pontos, positivo. E cada questão errada ele perde 3 negativo. E no final ele ficou com 130 pontos ainda. Está aqui o nosso sistema. Se o nosso sistema está aí, eu vou escolher se eu vou fazer por adição, substituição, tá ok? Coloquei uma chavezinha aqui só para caracterizar o sistema. A gente vai escolher qual? Vamos escolher a substituição nessa? A próxima a gente faz por adição, né? Então o que é que eu faço na substituição? Escolho a parcela que tem a letra solta, a de cima, deixo uma letra de um lado e a outra letra eu passo para o outro. Então vamos escolher essa de cima, né? Deixa só o C de um lado, igual 50 já está do outro lado, está certo, e o E está do lado errado. Então se ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então o C vale 50 menos E. Como eu organizei a parcela de cima, eu vou substituir agora na parcela de baixo, tá bom? No lugar desse C aqui, eu vou colocar 50 menos E. Então vai ficar assim, ó. 5C menos 3E igual a 130, que é a parcela de baixo que a gente vai substituir. Então no lugar do C vai ficar 5 vezes, no lugar do C vai ficar 50 menos E, né, que é o valor dele. Aí o restante continua. Menos 3E igual a 130. Perceba que aqui só tem um incógnito agora, que é o E, né? Então eu vou multiplicar isso aqui para tirar do parênteses. Vai ficar 5 vezes 50, 250, menos 5 vezes E, 5E. E repete o restante. Menos 3E igual a 130. Vamos organizar, né? 5E e 3E negativo já estão do mesmo lado. Juntando fica 8E. O 130 está do lado certo. O 250 passa negativo para o outro lado, menos 250. E vai ficar assim. Menos 8E igual 130 menos 250 vai dar 120 negativo. Para terminar, menos e menos dá mais. 120 dividido por 8 vai dar 15. Então, se eu sei que é 15, ele errou 15 questões, fica bem fácil para descobrir quantas ele acertou, né? Se somando tudo tem que dar 50, pela lógica ele acertou 35. Então, ele acertou 35 e errou 15, ok? Na letra B, diz assim: o professor João tem R$ 275 em notas de R$ 5 e de R$ 10. Se o número total de cédulas é 40, a diferença entre o número de notas de 5 e de 10 é... Primeiro a gente tem que descobrir quantas de 5 ele tem e quantas de 10 ele tem, né? Eu sei que ele tem R$ 275 ao todo. Mesma coisa da anterior, vamos atribuir informações. C para 5 e D para 10, né? Que ele tem nota de 5 e de 10. Então a gente vai colocar C para 5 e D para 10, certo? Para cada C, a gente vai substituir por 5. E para cada D, a gente vai substituir por 10, ok? Então a gente vai ter aqui, ó, juntando as cédulas de 5 e de 10, a gente tem 40 cédulas, que ele disse aqui na questão. E aqui o valor que ele tem, né? Cada C vale 5, então 5C, cada D vale 10, então 10D. Tudo vai dar R$ 275, que é o valor que ele tem em dinheiro, tá bom? Coloco uma chavezinha aqui para organizar. Vamos fazer essa por adição, então? Como é que a gente faz por adição? Escolhe a menor parcela, que é a de cima, e escolhe para transformar de C, que no caso vai ter que ser 5, ou D para ser 10. O C está menor, né? Então a gente vai multiplicar tudo pelo oposto de 5 positivo, que vai ser 5 negativo. Então multiplicando, transformando toda a primeira parcela por 5 negativo, a gente vai ter menos 5 vezes C, menos 5C. Menos 5 vezes D, menos 5D. Igual menos 5 vezes 40, menos 200. Então a gente multiplicou toda a primeira parcela. Se a gente transformou toda a primeira parcela, a segunda parcela vai ficar intacta, não altera nada, né? Então 5C mais 10D igual a 275. Perceba o que foi que aconteceu. O 5C negativo e 5C positivo, oposto, cortou, desapareceu. Então a gente ficou apenas com D. Então 10D menos 5D vai ficar 5D, né? E 275 menos 200 fica 75. Para terminar, é só dividir 75 por 5 e a gente descobre que D é igual a 15. Como a gente descobriu que aqui D é 15 e os dois têm que dar 40, é bem fácil descobrir o C, né? O C vai ser 25, ou seja, tem 15
cédulas de R$ 10 e 25 cédulas de R$ 5. Mas a pergunta é a diferença entre a quantidade de cédulas. Então, se tem 25 cédulas de um e 15 cédulas de outra, a diferença vai ser de 10. C menos D é igual a 10, vai ser letra C. Letra C, 10, né? E agora a gente vai para o nosso último problema, que teoricamente é o mais complicado, que é o de escalonamento, né? Descubra os valores desconhecidos por escalonamento. Esse escalonamento primeiro, que ele vai aqui na escadinha, ele é mais fácil, mas o outro que é completo é mais complicado, que é o que a gente vai ver na última letra. Mas vamos ver qual é o primeiro passo. Começar aqui por último, pessoal, ó. Começa analisando só a última parte. 3Z igual a 12, então já descobre o Z. Fazendo como descobre o Z? É só dividir 12 por 3, então já descobri que Z é 4, ok? Como eu descobri que Z é 4, eu já pego esse valor de Z e já coloco aqui, ó. Vou voltando, já coloco aqui na segunda parcela. No lugar desse Z eu vou colocar 4. Aí vai ficar assim, ó. 4y menos Z igual a 4. No lugar de Z eu coloco 4. Aí vai ficar 4y menos 4, que é igual a 4. Continuando, 4y é igual a 4 e esse outro 4 que era negativo passou positivo para lá. 4y igual a 8. Para terminar, y vai ser igual a 8 dividido por 4, y vai ser 2. Então, já descobri z e y. Pega essas duas informações, joga agora lá na primeira linha, ó, tá vendo? No lugar de z eu boto 4 e no lugar de y eu coloco 2. Aí vai ficar da seguinte maneira, substituindo na primeira. X mais 2y mais z igual a 11, vai ficar x mais 2 vezes o y é 2, mais z que é 4, tudo igual a 11. Então, eu vou transformar logo esse parênteses, né? Ó. X vai ser x mais 2 vezes 2, 4, mais o 4 que está aqui dá igual a 11. Então, x mais 8 igual a 11. Qual é o número que somado com 8 vai dar 11? 3. Então, eu tenho os valores das três incógnitas aqui. Z4, Y2 e X3. Tá bom? E na nossa última letra, né? Que esse é o escalonamento completo, ele é o mais complicado. Como é que a gente faz quando ele é completo assim? Quando ele é completo assim, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai escolher alguma parte que tenha uma letra solta, isolada, sem número. E vai comparar essa parcela aí, essa linha aí, com as outras duas. Onde é que tem uma letra completa? Onde é que tem uma letra sozinha que não tem número junto? A primeira, que tem um X solto, tá vendo? Então eu vou comparar a primeira linha com a segunda e depois a primeira com a terceira. Tá bom? A primeira com a segunda e depois a primeira com a terceira, ok? Por conta disso. Primeira com segunda, primeira com terceira. Para comparar primeira com segunda, qual é o inverso de 2 positivo? 2 negativo. Então eu vou multiplicar essa primeira parcela todinha por 2 negativo. Porque eu estou comparando a primeira com a segunda, o valor do x, tá bom? Então eu vou comparar a primeira com a segunda todinha com 2 negativo. Então vai ficar... E quando eu comparar a primeira com a terceira, eu vou multiplicar pelo oposto de 4 positivo, que é 4 negativo, entendeu? Porque eu estou pegando o x. Primeiro com a segunda eu multiplico por 2 negativo e primeiro com o terceiro eu multiplico por 4 negativo, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Multiplicando, comparando a primeira com a segunda. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 que multiplica 2y dá menos 4y e menos dá mais. 2 vezes 4z dá 8z. Tudo igual a menos com menos dá mais, 2 vezes 19, 38, tá bom? Multiplicar a primeira parcela todinha por 2 negativo, ok? Aí eu vou repetir a segunda. Quando eu repetir a segunda, o que é que acontece, pessoal? Olha só, ficou oposto o x e ficou oposto o y. Já dá para cortar os dois de uma vez só, tá vendo? Ó? Ficou do oposto o x e o y. Então, vou cortar o x, vou cortar o y. Sobrou só o z. Então, 8z com 2z dá 10z. Igual 38 com 2 dá 40. Então, para terminar o z, 40 dividido por 10 dá 4. Então, se eu descobrir que o z é 4, já fica bem fácil, né? Já descobri que o z é 4, já deixei aqui. Agora, comparando a primeira com a terceira, o que é que vai acontecer a primeira com a terceira? Veja, menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes 2y, menos 8y. Menos 4 vezes menos 4z dá mais 16, por conta menos e menos é mais, certo? Igual, menos e menos mais, 4 vezes 19, 76. Então, a multiplicação da primeira por menos 4 deu isso. Eu estou comparando com a terceira, então vou repetir a terceira aqui embaixo. Repetindo a terceira aqui embaixo, a gente tem isso aqui. O que é que vai acontecer? Posso cortar o x, né? Ó? Posso cortar o x. Sobrou as outras coisas. Sobrou as outras coisas, como? Menos 8 com menos 2 dá menos 10y. E 16 com 6
negativo dá 10z. Tudo isso dá igual 76 menos 16, 60. Mas eu não já sei o valor do z, que a gente acabou de descobrir? Então eu vou pegar isso aqui, ó, e no lugar de z eu vou substituir por 4. Vai ficar assim, ó, menos 10y mais 10 que multiplica z, que é 4, tudo igual a 60. Aí vai ficar menos 10y mais 10 vezes 4, 40, igual a 60. Vai ficar menos 10y igual a 60, o 40 passou para lá negativo, menos 10y igual a 20. Então, para terminar, y vai ser mais por menos dá menos, 20 dividido por 10, 2 negativo. Já descobri o z e o y. Agora que eu descobri o z e o y, é só pegar uma das parcelas para substituir o z e o y e falta só descobrir agora o x. Então, vamos pegar a primeira, né? Pegando a primeira parcela, eu tenho x mais 2y menos 4z igual a 19 negativo. Eu já tenho o valor de z e de y, é só substituir. Então, eu vou baixar o x mais 2 vezes y, que é 2 que multiplica 2 negativo. Menos 4 vezes z, menos 4 que multiplica z, que é 4. Tudo isso dá igual a 19 negativo, ok? Então, vai ficar x, aí mais por menos dá menos, 2 vezes 2 dá 4, menos 4 vezes 4, 16, tudo isso igual a 19 negativo. Só organizando, x menos 4 com menos 16 dá menos 20, igual a menos 19. X é igual a menos 19, né? E o 20 que está negativo passa positivo para lá, mais 20. X é igual a 19 negativo com 20 positivo, dá 1 positivo, tá bom? Ela é mais trabalhosa, que tem essas comparações para fazer e substituições, mas acompanhando passo a passo eu creio que dá para a gente compreender e fazer, tá bom? Então, obrigado pela atenção. Eu já disse a vocês, certo? Acompanhou, assiste tudo. Faça todo o ciclo semanal, inclusive com a correção da nossa atividade. Se assistiu e não entendeu, entre em contato para que a gente possa explicar melhor, tá bom? Valeu, um abraço e até a nossa próxima aula.